Bem-vindos ao canal da Firecoder no YouTube. No final do vídeo, temos um presente para você. Te aguardo lá. Sabe, na segurança industrial, às vezes os componentes mais críticos, aqueles que realmente salvam vidas, ficam meio escondidos. E hoje a gente vai falar de um desses heróis que quase ninguém vê, o quadro de distribuição elétrica de emergência. Para a gente começar, vamos pensar nisso aqui. Imagina a cena, o caos de uma emergência, e um sistema vital, como um alarme, simplesmente não funciona. Onde é que está o problema? Quase sempre a resposta não está no aparelho em si, mas naquilo que o alimenta. Bom, vamos mergulhar nisso então. Nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende qual é a ameaça real do fogo. Depois, vemos os tipos de defesa, as ativas e as passivas. Aí focamos na energia que alimenta tudo isso na hora do aperto. Em seguida, o ponto-chave, a lógica por trás de onde instalar o painel elétrico. E para fechar, a gente amarra tudo com as normas que garantem que o projeto seja seguro. Então, para começar, vamos botar o pé no chão. O cenário aqui é uma indústria, um ambiente que, por natureza, já tem um risco bem mais elevado. Entender como um incêndio se comporta num lugar desses é o primeiro passo de tudo. E olha que interessante essa citação. Ela já aponta direto para um termo técnico, o flashover, como se ele fosse o grande vilão. Mas o que isso quer dizer na prática? O flashover, ou inflamação generalizada, é basicamente o ponto de não retorno. É o momento em que o calor dentro de um ambiente fica tão, mas tão intenso, que tudo que é combustível pega fogo ao mesmo tempo. A partir daí, a chance de sobrevivência é mínima. É por isso que a detecção e o alarme rápidos são tão, mas tão vitais. Para combater essa ameaça, a engenharia de segurança se apoia em duas grandes estratégias, que se completam: as defesas que a gente chama de ativas e as passivas. E qual a diferença entre elas? Pensa assim. A defesa passiva é tipo a muralha de um castelo. São as paredes corta-fogo, as portas especiais. Elas estão ali, paradas, só para conter as chamas. Já as defesas ativas são como os soldados desse castelo. Elas precisam agir, detectar fumaça, soar um alarme, jogar água. Elas precisam ser acionadas. E é aqui que a coisa fica séria. Muitos desses soldados, a nossa primeiríssima linha de defesa, dependem de uma única coisa para funcionar: eletricidade. Sem energia, eles não passam de enfeite. E isso nos leva direto para o coração do problema de hoje: a necessidade crítica de garantir que a energia não seja interrompida para esses sistemas que a gente acabou de ver. Chega a dar um arrepio, né? O alarme que deveria tocar, não toca. A luz que deveria guiar as pessoas para um lugar seguro, não acende. O sprinkler que deveria controlar o fogo, não dispara. Tudo isso porque a energia foi cortada justamente na pior hora possível. Eu gosto muito dessa analogia. Se o sistema elétrico inteiro é o sistema nervoso do prédio, os circuitos de emergência são os reflexos. Aquela reação automática de tirar a mão de algo quente, sabe? Precisa ser instantâneo, sem pensar, sem falhar. E o cérebro que comanda esses reflexos todos? É o quadro de distribuição. É ali que a energia é organizada e distribuída para cada sistema de segurança. Ele é, literalmente, o guardião da energia de emergência. Então, se esse quadro é tão vital, onde é que ele deve ficar? E olha, isso não é um detalhe que se decide depois, não. É uma das decisões mais estratégicas de todo o projeto de segurança. A lógica por trás do lugar ideal se baseia em 4 princípios. Primeiro, a segurança, ou seja, deixar ele longe do perigo. Segundo, garantir o acesso das equipes de emergência. Terceiro, a proximidade dos sistemas que ele alimenta, para ser mais eficiente. E por último, a proteção física dele contra qualquer dano. O primeiro princípio parece óbvio, mas é fundamental. Não dá para colocar o quadro de emergência justamente no lugar com maior risco de incêndio, certo? Ele precisa estar a salvo do próprio perigo que ele foi feito para ajudar a combater. E aí vem o acesso garantido. Pensa bem, não adianta nada o quadro sobreviver ao fogo se ninguém conseguir chegar até ele para uma manobra de emergência. Além disso, a proximidade com os equipamentos que ele alimenta também é vital para evitar perdas em cabos muito longos e, claro, ele precisa de proteção física contra batidas ou qualquer dano acidental. São esses 4 pilares que formam a base da segurança real. Agora, vamos ver como essa lógica toda não fica só no campo das ideias. Ela é formalizada em normas técnicas, transformando o que é uma boa prática em uma exigência da lei. E essa imagem mostra isso muito bem.
Segurança não tem achismo, é pura engenharia, cálculo. Uma tabela como essa mostra que cada detalhe, desde a grossura de um fio até o fator de correção de temperatura, é calculado com precisão. Um erro aqui pode fazer com que o sistema, em vez de combater o fogo, acabe causando um por superaquecimento. Aqui no Brasil, a gente tem um conjunto bem robusto de normas para isso. Tem a famosa NBR 5410 para instalações elétricas e várias outras, como a NBR 14323 e as instruções técnicas dos corpos de bombeiros, que especificam, por exemplo, o quanto cada parede ou material tem que resistir ao fogo. E é fundamental entender uma coisa. Seguir essas normas não é uma sugestão, é uma obrigação por lei e uma responsabilidade profissional. No fim das contas, a engenharia de segurança é um compromisso com a proteção da vida. Porque no final, toda essa análise, todos esses cálculos e normas se resumem ao único e poderoso objetivo: garantir que, quando o pior acontecer, os sistemas que salvam vidas tenham a energia de que precisam para funcionar. Simples assim. Então, da próxima vez que estiver em um prédio grande, uma indústria, lembre-se desse guardião silencioso que trabalha nos bastidores. A decisão de onde colocar um simples quadro elétrico pode ser a diferença entre um grande susto e uma tragédia. A questão não é se ele existe, mas se ele está no lugar certo para funcionar quando mais se precisa dele. Olá, amigos! Temos um presente para você. Você pode ser o sorteado e ganhar uma licença do software ZWCAD inteiramente de graça. Siga o nosso canal e acompanhe nossos vídeos. O sorteio será quando chegarmos a 1000 inscritos. Até a próxima!